Os dois experimentos realizados foram com o intuito de ter uma clara visualização do campo magnético. Mas afinal, o que é um campo magnético? De forma breve, o campo magnético é uma região do espaço capaz de exercer forças sobre cargas elétricas em movimento ou em materiais magnéticos. Ele se trata de um campo vetorial, ou seja, em qualquer lugar do espaço possui direção, sentido e módulo. O campo magnético é gerado por ímãs naturais ou artificiais, que, ao possuir movimentação das cargas elétricas no interior do ímã, forma o campo magnético. No primeiro experimento, é necessário utilizar grampos, um ímã, uma pequena esfera de isopor e qualquer suporte para a esfera. Para realizar esse experimento, foi necessário cortar um espaço para encaixar o ímã dentro do isopor. Após isso, posicionamos a esfera no suporte que foi criado com palitos de churrasco. Com um objeto que simula o globo terrestre criado, usamos grampos para demonstrar como é o campo magnético da Terra. Com os grampos, é possível ver que, mesmo revestido, o ímã ainda atrai o material através de seu campo magnético. Como dito, é um experimento que representa o campo magnético terrestre, onde o fluido rico em ferro e níquel, em constante movimento que gera o campo magnético da Terra e que se encontra no núcleo externo, é representado pelo ímã, e todas as outras camadas da Terra é representada pela esfera de isopor. Apesar de ter uma longa distância entre o núcleo externo e a crosta terrestre, por ser um campo magnético muito forte, tem extrema utilização em bússolas, é utilizado por animais, entre outros dispositivos. No segundo experimento, vamos observar o campo magnético de um ímã. Para ele, será necessário um suporte para um ímã, que neste caso utilizamos uma meia esfera de isopor, algumas agulhas, linha e também palito de churrasco para montar a estrutura. Será necessário criar uma esfera cúbica e amarrar nas arestas as linhas com as agulhas. Após feita a estrutura para a visualização do campo magnético, foi colocado o ímã junto de seu suporte no centro do cubo. Então, as agulhas foram sendo aproximadas do ímã de forma com que não encostassem nele. Foi possível notar que, quando aproximadas do ímã, apesar de não estar em contato direto com ele, ainda assim as agulhas de material metálico eram atraídas pelo ímã, que está no centro do cubo. Isso acontece pois o campo magnético gerado pelo ímã gera uma força de atração nas agulhas. Sendo assim, elas não precisam estar de fato tocando no ímã para serem atraídas. Este experimento, apesar de simples, é uma excelente maneira de demonstrar como o campo magnético de um ímã age. Como pode ser visto nos vídeos, o resultado foi diferente do esperado. E a gente pode observar três motivos para que isso ocorra. Um deles é a estrutura do cubo que não era rígida o suficiente e a diferença no comprimento das linhas da agulha. Outra seria em relação ao ímã, que o formato dele interferiu, pois ele era um ímã que estava pela metade, e a sua intensidade também, que não foi capaz de criar um campo magnético forte o suficiente para atrair os grampos no experimento da bola. Ambos os experimentos foram para a visualização do campo magnético, seja da Terra ou de um ímã. Apesar de propostas distintas, a ideia do campo magnético é a mesma, como explicado no início do vídeo. Obrigado pela atenção.